Primeira ferramenta do curso é o ábaco, como a gente já comentou, é um instrumento de fazer contas. O aluno ele entra na sala, né, na sala de aula, depois vocês vão conhecer a sala de aula, ele senta na carteira e ele começa o quê? A praticar o ábaco. E existem várias apostilas para fazer o quê? Para acompanhar essa metodologia através do ábaco. E com o ábaco, o aluno vai desenvolver concentração e foco, desenvolve também a velocidade de raciocínio, a habilidade motora, desenvolve disciplina e também a perseverança. Imagina só o seu filho, um amigo seu, um aluno, né, mais concentrado e com foco, com velocidade de raciocínio, com disciplina. Eu diria para você o seguinte, se com essa ferramenta o aluno só desenvolvesse perseverança, que é uma das habilidades que ele desenvolve, já estaria ótimo. Porque imagina só quantas atividades muitas pessoas deixam de concluir devido à perseverança. Quantas pessoas já começaram inglês e não concluíram? Já começaram uma natação e não concluíram? Começa a academia todo janeiro e não conclui. Então, com esse instrumento, o aluno vai desenvolver essas habilidades. A segunda ferramenta do curso são as apostilas Abrindo Horizontes, que desenvolve o quê? Atenção e interpretação de leitura, o raciocínio lógico, a criatividade, o pensamento lateral e também a habilidade em resolver problemas. São apostilas, né, todas desenvolvidas com o objetivo de desenvolver essas habilidades e contém o quê? Exercícios de lógica, exercícios matemáticos, sudoku, palavras cruzadas, textos para o quê? Para desenvolver também a parte da interpretação da leitura e texto, né? Então, são uma série de apostilas com esse objetivo. Então, é a segunda ferramenta. Terceira ferramenta são os jogos. Então, nós temos uma biblioteca de jogos, jogos de madeira, jogos de pensar, com mais de 60 jogos, onde nós conseguimos fazer o quê? Resgatar o trabalho lúdico e, principalmente, desenvolver a competitividade, o trabalho em equipe, o raciocínio lógico, o pensamento lateral e também a autoconfiança para elaborar estratégias. Então, essa é a terceira ferramenta. Essa ferramenta ela tem uma grande característica. Não tem aluno que não goste dessa ferramenta. Então, desde os pequenininhos, a gente percebe que desde os 4 aninhos até o pessoal da melhor idade, com 80, a gente tem aluno até 90 anos, gostam do quê? Dos jogos, de praticar os jogos, né? Então, é a terceira ferramenta do curso. Quarta ferramenta, dinâmicas em grupo. Lembra da inteligência interpessoal de Howard Gardner? Então, através das dinâmicas em grupo, nós desenvolvemos o quê? O relacionamento interpessoal, a autoconfiança, capacidade de expressão, liderança e também o trabalho em equipe. Então, através das dinâmicas, que eu abro, inclusive, um parênteses, são aplicadas por faixa etária. Então, adulto com adulto, criança com criança, melhor idade com melhor idade, e nós conseguimos desenvolver todas essas habilidades através das dinâmicas. E a última ferramenta, que é a cereja do bolo, são as neuróbicas. O que é neuróbica? Nada mais é do que a própria ginástica para o cérebro. É você praticar coisas que você não está acostumado a fazer. Vou dar um exemplo. Se você é destro e você vai escrever com a mão esquerda, por exemplo, geralmente a letra sai feia. Tenta escrever com a mão esquerda. Por que a letra está saindo feia? Porque você não praticou a escrita com a mão esquerda durante os anos da sua vida. Então, se você está praticando com a mão esquerda e a letra está feia, isso significa que você não praticou. Mas aí eu vou fazer uma outra pergunta. Você escreve com a mão ou você escreve com o cérebro? A resposta, geralmente, é certa, com o cérebro. É o cérebro que dá o comando. Tanto que se você cortar os braços hoje, você perder os braços, os membros, você vai começar a escrever com o pé. Pode ser que no primeiro dia você tenha dificuldade, no segundo dia você tenha dificuldade, daqui 1 mês você já pegou a prática, daqui 2 anos você escreve com uma facilidade tremenda. Já viram isso na TV? Já viram isso na internet, nos vídeos? Então, isso significa que você está escrevendo com o cérebro. Então, se você está escrevendo com a mão esquerda e a letra está feia, aonde que você tem que desenvolver? Lá dentro. Então, as neuróbicas é exatamente isso. Você praticar atividades para desenvolver todas as partes do cérebro. Isso vai ativar o cérebro, vai quebrar a rotina, estimula a produção de neurotrofinas, estabelece novas redes neurais, né, previne doenças degenerativas como o mal de Alzheimer e assim por diante. Essas foram todas as ferramentas, elas são aplicadas uma vez por semana, 2 horas, e essa é a metodologia. E aí você pode me perguntar, Vitor, realmente funciona? O que os alunos, o que os pais acham dessa metodologia? Todo final de ano,
nós fazemos uma pesquisa entre pais e alunos. Eu vou dar um exemplo aqui, nós já temos a pesquisa de 2011, 2008, 2009. Vou dar um exemplo da pesquisa de 2010. Nós pesquisamos 235 pessoas entre alunos e pais. E olha o resultado. Primeira pergunta: como você avalia os resultados que está obtendo ou obteve com a metodologia? 65,6% disseram que muito bom e 26% disseram que bom. As aulas do método Supera foram 94,7% disseram que dinâmicas, legais e divertidas. Você acredita que o desenvolvimento de habilidades através da ginástica cerebral é uma realidade? 99,5% disseram que sim. E você indicaria o método Supera? 96,8% disseram que sim. Ou seja, realmente os alunos aprovam e gostam da metodologia. Além disso, uma outra forma para a gente monitorar o desempenho dos alunos é através do PROA. O PROA nada mais é do que um sistema de monitoramento neuropsicológico computadorizado. Esse nome bonito nada mais é do que um software que monitora o desempenho dos alunos. Esse software ele foi desenvolvido na Universidade Federal de Santa Catarina e nós, então, adquirimos esse software. Então, o aluno, a cada 6 meses, inclusive quando ele entra no Supera, ele é submetido a esse tipo de monitoramento. Então, ele vai lá, brinca com os jogos, né? Então, nós temos vários, nesse software tem vários modelinhos de jogos, depois vocês vão conhecer um pouco mais. E aí, nós conseguimos monitorar o quê? A atenção seletiva do aluno, conseguimos também monitorar a visão espacial desse aluno, né? Conseguimos monitorar a memória de trabalho, conseguimos monitorar também a habilidade aritmética e aí, no final, nós fornecemos um gráfico de monitoramento. Então, o computador ele imprime um gráfico e a gente consegue fazer a leitura do que o aluno está realmente evoluindo. Então, a gente percebe o que ele tem que melhorar, o que ele está regular, o que ele está normal, o que ele está bom e excelente. Nesses campos da atenção seletiva, memória de trabalho, habilidade visoespacial e habilidade aritmética. Quando você vier para cá, você vai conhecer um pouco mais como é que funciona o PROA. Acesse o nosso site e veja vários depoimentos dos pais de alunos, dos próprios alunos, de diretores de escolas. É muito importante que você veja os resultados que essa metodologia traz para os nossos alunos. Agora, vamos falar um pouquinho sobre o negócio e como você pode se tornar um franqueado da nossa empresa. Se você abre um negócio tradicional, segundo o Sebrae, 78% dos negócios tradicionais eles fecham até 5 anos. E franquias? Setor de franquias, apenas 15%. Então é um negócio altamente seguro, muito mais seguro do que você investir no negócio tradicional. Então, quais são os primeiros passos para você então se tornar um franqueado? Primeira coisa, você tem que realizar a visita aqui em São José dos Campos. Então é importante que você venha para a gente conhecer o candidato, também para você conhecer a empresa, ok? Então esse é o primeiro passo. E aí, no final da nossa apresentação, nós agendaremos a sua vinda. Depois que você conhece, você toma, então, a sua decisão. Então, você fala, olha, realmente eu quero comprar a franquia, quero abrir no meu município. E aí, você vai ser submetido ao comitê. O comitê avalia o perfil do candidato, porque hoje nós não podemos vender para todo mundo. Existe um perfil apropriado para a compra da franquia. Então, ao mesmo tempo que você avalia e aprova nós como franqueador, o franqueador também aprova o candidato. Então, esse é o segundo passo. Aí, uma vez que você nos aprovou e foi aprovado, você deposita a taxa de franquia, assina o contrato, tem acesso a todos os manuais, a área restrita ao suporte, ou seja, tem acesso ao mundo Supera, e aí vai preparar a abertura da franquia. Uma vez, então, que você cumpriu esses primeiros passos, você, então, vai ter o suporte, então a nossa empresa vai entrar em contato com você para te dar todo o suporte necessário para você, então, começar a abertura da sua franquia. E o primeiro passo para isso é conseguir o quê? O imóvel. Então, quais são as características desse imóvel? Primeiro, você tem que conseguir um imóvel próximo das escolas de inglês e próximo das escolas particulares. Tá? Então, as escolas de inglês, durante muitos anos, fizeram um trabalho de geomarketing para quê? Para posicionar a escola numa localização estratégica na cidade. Nós vamos na cola. Então, você se posiciona perto das escolas de inglês e perto das escolas particulares. Um outro ponto que você tem que verificar é o valor de aluguel. Então, a média hoje
né? Isso é a média da rede, varia aí no aluguel de R$ 3.500, podendo chegar até R$ 5.000. Isso vai depender muito da região, mas é importante que você mantenha na casa aí dos 3 a 3.500, ok? Mas, como eu já disse agora, depende muito da cidade, depende muito de várias características. E aí o nosso suporte vai te ajudar na escolha. A área média dessa escola desse imóvel tem que ter aproximadamente de 80 a 120 metros quadrados, mas você pode começar a partir de 60 metros quadrados, ok? Pequenininho, não tem problema. Mas o ideal é que você mantenha a média que está descrito no slide. Você vai dividir essa sala com aproximadamente de 6 a 7 salas. Né? Para que você vai usar, com qual objetivo você vai usar essas salas? Então vamos lá, anota para você. Você vai precisar dentro dessa escola de 2 salas de aula, você precisa de uma sala para o departamento comercial, uma sala para o departamento pedagógico e também administrativo, e uma recepção. O estacionamento, ele é fundamental, ele é importante, porque se trata de escola. Falando de escola, lembra de aluno. Falando de aluno, lembra de segurança e facilidade. Então é importante que você tenha o estacionamento. Vitor, mas é item obrigatório? E se na minha região não tiver? Não tem problema. Você pode ter uma escola sem estacionamento, ok? E aí, entre a reforma e uma adequação, escolha sempre a adequação. O próximo ponto, depois que você conseguiu o imóvel, é contratação da equipe. Então, você precisa de uma equipe de no mínimo 5 colaboradores, sendo 2 pessoas na área pedagógica, que serão seus professores. Esse profissional ele precisa ter graduação, não necessariamente na área de pedagogia, pode ser em qualquer área, mas é importante que ele tenha graduação, ok? Então, você precisa de 2 professores. Vitor, por que 2 professores? Porque um professor vai ser o mensalista, ele vai estar full time na sua unidade, ele vai ter um salário fixo, ok? E o outro professor vai ser o quê? O horista. Você precisa também de 2 pessoas na área de vendas, na área comercial. Essa pessoa vai ter o salário fixo e também vai estar full time na sua unidade. E uma pessoa na área administrativa para cuidar das rotinas administrativas. O pessoal do departamento comercial não precisa ter graduação, mas tem que ter venda no sangue. E o administrativo tem que conhecer de rotinas administrativas. Todo recrutamento e seleção, modelo de teste, modelo de anúncio, como que você faz entrevista, tudo isso você tem suporte e acompanhamento. Inclusive, para bater o martelo final, as nossas gestoras entrarão em contato então com você e vai te ajudar o quê? A realmente escolher o melhor profissional. O franqueado, ele é responsável pela gestão e pela liderança do negócio. Então, você vai fazer o papel do quê? Do gestor da sua unidade. Você pode assumir algum papel, por exemplo, na área de vendas, na área pedagógica? Pode, mas você nunca pode deixar de lado o seu principal objetivo, que é a gestão e liderança. Uma vez, então, que você conseguiu contratar a equipe e também o imóvel, você passa para o próximo passo, que é a definição dos valores de mensalidade e material didático da sua escola. Então, a mensalidade média varia de R$ 150, podendo chegar até R$ 220 por mês. E isso vai depender muito da sua região. Então, além da mensalidade, que varia de 150 a 220, ele também tem um material didático, que a cada 3 meses ele vai investir R$ 55. Então, depois nós falaremos, quando vocês vierem para cá, nós entraremos em mais detalhes sobre a mensalidade e também o material didático. O curso ele é uma vez por semana, 2 horas, não mais do que isso. As salas têm no máximo 12 alunos. Pode ser que em dias de pico, que, por exemplo, sábado é um dia que geralmente lota todas as turmas. Pode ser que você tenha 15 alunos em sala, ok? O desenvolvimento do aluno é individual, cada aluno segue seu ritmo. Então, por exemplo, na mesma sala vai ter alunos na apostila 1, alunos na apostila 4 e aluno novo entrando. Então, não tem problema, porque o desenvolvimento é individual. E o programa ele é dividido para ser concluído em 18 meses. Então, em 18 meses, ele recebe o diploma e, se ele quiser continuar, ele pode continuar. Então, essas são as 3 principais etapas que você tem que seguir para inaugurar a sua franquia.